Judas, do verso 8 ao verso de número 11, a palavra do Senhor diz assim: Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, para orar? Senhor Deus, nós te adoramos, louvamos teu santo nome pela grande salvação do Senhor. Também, ó Deus, pela tua palavra que nos instrui acerca da tua graça, do Evangelho, daquilo também que compete a nós como igreja, batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, também discernir, ó Deus, os tempos, também estar atentos, alertas, vigilantes contra aquilo que se levanta contra o teu reino. Ó Deus, abençoa o teu povo, dá discernimento, sabedoria, para separar, ó Deus, o que precisa ser separado. Ó Deus, dá graça a cada um de nós. Também fala conosco, nos instrui, nos exorta, também nos dá a esperança do teu evangelho. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, no sermão anterior nós observamos exemplos históricos de juízo contra a incredulidade, a rebelião e a impureza sexual. Judas nos chamou a olhar para trás, para Israel no deserto, para o exemplo dos anjos caídos que não guardaram seu estado original, e também para aquele relato de Sodoma e Gomorra. E então Judas apontou o modo como Deus tratou o pecado desses três grupos. E nisso, irmãos, nós vimos como Deus trata o pecado e a seriedade do pecado. E esses exemplos também são postos na Escritura como aviso para nós. São exemplos dos que andam no caminho da destruição. É o oposto do caminho da graça, daqueles que progridem para a salvação, na santificação. Há um caminho para a vida, há o caminho de Deus, e há o caminho que conduz à perdição, à destruição. E isso precisa ser bem claro, bem exposto, e a Bíblia trata destas coisas. Então esse é um caminho de destruição, o oposto do caminho da santidade, da pureza, da submissão ao Senhor. Meus irmãos, na seção atual, Judas vai descrever as características dos falsos mestres dos seus dias. No caso, Judas está olhando para o seu tempo, para o período da igreja apostólica, e por isso, no nosso texto, no verso 8, ele diz: Ora, estes da mesma sorte, e vai descrever esses infiltrados, esses falsos profetas do seu tempo. Ou seja, o período da igreja apostólica, período em que ainda havia presença dos apóstolos e atividade apostólica. Esses que Judas aponta são sucessores daqueles do passado, daqueles exemplos que ele havia dado: povo de Israel incrédulo, anjos caídos, também Sodoma e Gomorra, que pecaram, foram alvo do juízo de Deus no passado. E em toda a história há representantes destes. Na época de Judas não era diferente.
também não será diferente nos nossos dias, assim como foi na história da igreja. E Judas descreve estes como certos homens que se introduziram dissimuladamente. E ele diz que eles transformam a graça de Deus em libertinagem, e claro, a consequência disso é negam Jesus Cristo. Falamos disso, do antinomismo. O antinomismo está associado à negação do senhorio de Cristo. Cristo é o Senhor é Deus, o Senhor salva um povo, o Senhor salva um povo para a santidade. Essa ideia de uma graça, que o fruto da graça é libertinagem, é oposto a Cristo, não é o evangelho da graça de Deus. Nós não somos salvos para a autonomia, seguir os próprios caminhos que cada um queira, o caminho do coração, do homem. Não é isso que hoje o homem secular prega, toda essa ideia de você se aceitar, seguir o seu próprio caminho. Pelo contrário, Deus nos salva do pecado para a obediência. E deixar de reconhecer a natureza dessa salvação do Senhor, a natureza de uma salvação que o fruto é a santidade, conduz a aberturas e que leva à apostasia, à rejeição de Deus, ao juízo de Deus. Em Judas, do verso 5 a 7, então, nós vimos 3 exemplos, e nesses 3 exemplos nós vimos também que Deus não deixa esse tipo de perversão impune. A prática do pecado constante, a manutenção de uma vida de pecado sem arrependimento, e no caso ali a incredulidade, a rebelião e a impureza, de fato, esses pecados atraem a ira de Deus, o juízo de Deus sobre o pecador, os pecadores. E em Judas, de 8 a 11, o nosso texto, nós temos a descrição e o caráter desses infiltrados, desses homens, desses falsos mestres. No verso 8, nós temos 3 características desses falsos mestres. Também no versículo de número 11, Judas cita 3 exemplos da Escritura desse comportamento em personagens históricos, homens do passado. E entre estas 2 partes, do verso 9 ao verso 10, Judas também, no verso 9 especialmente, cita o caso aí do arcanjo Miguel, que é o exemplo oposto do ímpio, porque é um anjo eleito, um anjo não caído, que foi obediente ao Senhor e que tem temor a Deus e que não age igual aos falsos mestres. Desse modo, irmãos, temos aqui um diagnóstico importante, um diagnóstico de quais são as características dos que pervertem a graça de Deus. Qual é o resultado, então, de uma graça barata, de uma graça, na verdade, uma falsa graça? Ou seja, o resultado é um povo que não teme a Deus e que não está preocupado com a pureza de vida. Então, a graça de Deus, ela conduz à pureza e à santidade. E nós temos que estar atentos, irmãos, porque, de fato, esse é um perigo também para a nossa geração, que tem sido influenciada também por humanismo, mundanismo, e nós, como igreja, precisamos estar atentos e batalhar por essa fé que nos foi entregue, a fé cristã, bíblica, apostólica. Irei, então, caminhar por esse texto a partir do tema um diagnóstico dos falsos mestres. Em primeiro lugar, irmãos, no verso 8, temos os sintomas externos dos falsos mestres. No versículo 8, veja aí, Judas diz, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Então, há um padrão repetido destes que são falsos mestres, a prática do pecado. Não é a questão de uma queda acidental no pecado, mas a prática do pecado. Há aí 3 verbos que Judas cita: contaminam a carne, rejeitam o governo, difamam autoridades superiores, e são místicos, né? Judas cita esses falsos mestres como místicos,
experiencialistas, eles são chamados aí de sonhadores alucinados. Então, o que aparece externamente nestes, a característica externa, o diagnóstico que pode ser visível, o fruto destes falsos mestres, em primeiro lugar, há um tipo de misticismo, de alegações espirituais, de sonhos, visões, e há sintomas de frutos que são aí também vistos, a impureza, a rebeldia e a irreverência. Então, eles baseiam os seus argumentos em sonhos, em experiências místicas, em pretensas visões, revelações. Então, há uma capa de espiritualidade para justificar a sua conduta dentro da igreja. E então há uma ênfase também na sua prática, que é de fato uma prática pecaminosa. O primeiro sintoma, irmãos, contaminam a carne, ou seja, a liberdade sexual, transformar a graça de Deus em libertinagem. Então, de fato, isso faz paralelo com a condenação de Sodoma e Gomorra, que Judas citou no verso 7. Então, a doutrina falsa, ela não produz piedade, ela produz abertura nessa questão ética. Eles transformam a graça de Deus em licença para a imoralidade, e então Judas está refutando isso, um sistema doutrinário cujo fruto é a impureza, a imoralidade, a contaminação. Então isso deve chamar a atenção. É evidente que, de fato, essa é uma falsa doutrina, este é um falso mestre. Em segundo lugar, rejeitam o governo, desprezo por autoridade, as autoridades constituídas pelo Senhor, ou seja, uma postura de insubordinação. Rejeitam a soberania de Deus, o senhorio de Deus. Cristo é o Senhor, ele diz como as coisas têm que ser. Cristo é quem estabelece governos, estabelece autoridades, os limites, regula o seu culto, o governo da igreja, também estabelece governos civis. Então, uma característica então dos falsos mestres rejeitam o governo, rejeitam a autoridade, são insubmissos a Cristo e também, claro, desprezam o governo em geral, os limites que Deus impõe na sociedade através de autoridades. Então, de fato, quem quer viver uma vida ímpia não se agrada de governo, de lei de Deus. Deseja a remoção de autoridades, de governo, tudo que possa facilitar a libertinagem. Então, na verdade, irmãos, percebam que há uma conexão entre essas características, entre a impureza, entre a insubordinação. No próprio pecado, o próprio pecado tem uma característica de rebelião, de insubordinação. A terceira característica é a irreverência. Difamam dignidades ou autoridades superiores. Então, aí na terceira parte, a terceira característica. Essa irreverência, irmãos, tem a ver com a língua, de fato, a fala, o escarnecer das autoridades, o desprezo com aqueles que Deus deu a honra, a dignidade de serem autoridades, ou seja, não há temor de Deus, e então não temem difamar as autoridades constituídas por Deus. Autoridades superiores, no caso de seres celestes, aí temos o caso também que vai ser citado do arcanjo, quando contendia com o diabo, não ousou, de fato, pronunciar juízo infamatório contra Satanás, mas apenas disse: o Senhor te repreenda. Veja que um santo tem temor de Deus, tem reverência, respeito, mesmo a autoridade caída e ímpia, como é o caso de Satanás, um anjo caído. Mas o ímpio, irmãos, diferente dos santos que têm o temor de Deus, são irreverentes, blasfemos, ou seja, tem uma certa ousadia que pode ser por eles descrita como espiritualidade,
mas que de fato é uma ousadia pecaminosa, carnal. Ou seja, Judas também usa aqui, no verso 9 e 10, o exemplo do arcanjo de Miguel, para mostrar o que esses falsos mestres são, o oposto desse anjo. Eles, então, são irreverentes. Então, temos aí incredulidade, que gera murmuração, rebelião, que quebra limites, imoralidade, todo esse tipo de fruto, então, desses falsos mestres. E o que Judas está afirmando, irmãos, é que essas coisas do passado, que aconteceram na incredulidade do deserto, que aconteceram também no caso de Sodoma e Gomorra e dos anjos que caíram, essas coisas estão acontecendo de novo na igreja, através desses infiltrados. E esse é o contexto da batalha pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Os crentes devem se voltar para Cristo, para o senhorio de Cristo. Estar vigilantes, estar atentos a este tipo de fruto, esse tipo de espiritualidade. A igreja deve estar atenta a tudo isso. Isso está no mundo, isso é um padrão, claro, dos pagãos, dos incrédulos, mas também isso se infiltra dentro da igreja, por meio de ensinos, por meio de mestres, daqueles que não têm o Espírito, que não são guiados por Deus e que, de fato, transformam a graça de Deus em libertinagem. Meus irmãos, qual a defesa para essas coisas? No nosso tempo, nós que não estamos imunes a isso, na verdade esse alerta também é para nós, como se ver livre dos falsos mestres ou desse perigo, desse pecado? E de fato, irmãos, pelo texto, pela palavra, nós aprendemos que então a defesa para isso é submeter ao senhorio de Cristo. Porque o sintoma dos falsos é rejeito à autoridade, o domínio. Então, Cristo é Senhor, a sua lei, a sua verdade. Então, submeter a Cristo em todas as áreas, a sexualidade, dinheiro, poder. Devemos nos submeter a Cristo, não deve haver objeção alguma ao governo de Cristo, à sua lei. Então, a defesa que nós temos para estas coisas é isto. Entender também, irmãos, e considerar isso e aplicar à nossa vida, que nega-se a Cristo não só com o discurso, mas também com a prática. Uma doutrina, claro, que não tem o fundamento em Cristo, irá conduzir à libertinagem, mas também aqueles que, de algum modo, entendem intelectualmente a justificação pela fé ou a soberania de Deus, podem usar esse tipo de doutrina para, então, conduzir outros ou a si mesmos para uma vida relaxada, libertina. Desse modo, então, temos que estar atentos que Cristo é negado não apenas por uma questão intelectual, doutrinária, mas veja que Judas ele aponta muito para os frutos desses falsos mestres, e de fato essa não é meramente uma questão intelectual. Fundamento é muito importante, fundamento, a doutrina é o fundamento, mas a prática também é algo que devemos notar. Cristo alerta também sobre os frutos dos falsos mestres, devemos estar atentos a isso. Liberdade do pecado nos coloca debaixo do senhorio de Cristo. Ser libertos do pecado é para ser escravos de Cristo. Então, se Cristo é o Senhor e é das nossas vidas, nossa vida será reorganizada em torno dessa realidade, não com licença para o pecado. E se alguém entende a graça como licença para o pecado, precisa se arrepender urgentemente, buscar a Cristo, ser achado em Cristo com arrependimento e fé. Ou seja, temos que estar atentos a um cristianismo autêntico, não meramente baseado em experiências místicas, embora o cristianismo ele é experimental. Sim, há doutrina, devemos receber a doutrina, mas ele não é meramente algo intelectual. O cristianismo também, claro, não é apenas algo que se faz, mas é o cristianismo uma vida de Deus na alma, e nós precisamos evitar o perigo do experiencialismo dos sonhadores, também buscar, então, servir a Deus e
Perceber a importância dos frutos também, sem cair no moralismo, ou seja, devemos estar atentos, ter discernimento quanto a estas coisas, e perceber, irmãos, que é da natureza da imoralidade, a rebeldia, a desobediência. Essas são características dos falsos mestres. Se há pessoas fracas na igreja quanto a estas questões, precisam ser pastoreadas e exortadas e levadas à submissão a Cristo quanto a estas coisas. Em segundo lugar, irmãos, nós veremos do verso 9 a 10 sobre o diagnóstico dos falsos mestres que são opostos aos santos. Judas cita aí o exemplo de Miguel e como de fato é totalmente oposto à atitude, à reverência de um santo anjo quanto a esses ímpios. E temos aí no verso 9 a 10 que quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, contra o diabo. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. E os falsos mestres no verso 11, no verso 10. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então, o exemplo de Miguel, ele faz contraste com o exemplo dos falsos mestres. Um anjo, um santo anjo de Deus com autoridade, que não pronunciou juízo infamatório. Diferente dos falsos mestres irreverentes, Judas, então, mostra a partir disso o caráter bestial, a arrogância deles, que não temem falar mal do que não entendem. Eles são descritos aqui, irmãos, como animais irracionais que agem por instinto. Então, os falsos mestres são opostos aos santos, porque eles falam do que não conhecem, ignoram as realidades espirituais, agem com insolência e difamação. E veja que mesmo um anjo santo não age assim, não usa do seu poder para isso. Então, uma característica dos falsos mestres é difamam dignidades, difamam autoridades. Então, temos aí no verso 9, irmãos, uma denúncia contra a soberba dos falsos mestres, que são possuídos de um espírito arrogante e que não teme a Deus. Miguel não ousou falar severamente contra Satanás, mas o entregou ao Senhor. Ele evitou, de fato, difamá-lo, mas disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, Miguel entregou a Deus esse caso. Então, o falso mestre, diferente de Miguel, ele blasfema, insulta, de fato, praguejam. E isso, de fato, irmãos, alguns querem defender como prática cristã. Uma boca suja, blasfema, de fato, praguejar. De fato, irmãos, isso não é uma prática piedosa. Os crentes, os que andam conforme o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo, são pessoas piedosas, reverentes, mesmo no trato com os inimigos, mesmo quando está lidando com os opositores. Porque o crente teme a Deus e sabe que quem vai julgar finalmente é Deus. Quem repreende é o Senhor. Então, a postura irreverente, blasfema, praguejadora, é um sintoma de um falso mestre. Devemos estar atentos a isso, alguns que tentam justificar a libertinagem moral e também uma língua irreverente que pragueja, uma boca suja. De fato, irmãos, isso é algo reprovado e que não manifesta reverência e temor de Deus, principalmente porque difamam o que não conhecem. Ou seja, há ignorância por trás dessa língua blasfema. A falta de discernimento nisto, são contrários àquilo que é santo, são governados por instinto. É o que tem aí na parte B do verso 10. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam,
e o que não compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ou seja, são guiados, levados não pelo Espírito Santo, não por Deus, mas por instinto. São o contrário de uma pessoa espiritual, temente a Deus, reverente. Essas pessoas, então, falsas, os falsos mestres, são carnais, são arrogantes, são animalescos, bestiais, nesse sentido. Então, como lidar com isso, irmãos? Então, o que temos aqui está no contexto dessa convocação para batalharmos pela fé que foi entregue aos santos. E essa batalha, irmãos, mesmo num contexto apologético, mesmo num contexto em que devemos defender a fé da infiltração de falsos mestres, essa batalha sempre é travada debaixo do temor de Deus, não com armas carnais, não com difamação, não com blasfêmia, arrogância, sarcasmo, armas carnais que não são dos santos. Então, quando você observa a característica de falar mal, de difamar, isso é marca de apóstata. Isso não é marca de santos, de crentes. É o oposto de Miguel. Se você vê a postura irreverente, blasfema, falar mal, difamar, isso, irmãos, deve de fato acender um sinal de alerta. Pessoas que buscam destruir reputações, caluniar. Então, percebam que esse tipo de rumor, de mentiras, de calúnias para destruir a igreja ou perseguir os santos, isso é característica dos falsos mestres. Tudo, de fato, deve ser tratado na igreja com temor, com reverência, se há algo a ser tratado dentro do lugar correto, isso deve ser tratado. Então, esse tipo de aparente coragem para falar mal, para difamar, para criticar, é um tipo de ousadia carnal, irmãos, um tipo de ousadia carnal. Isso vem de arrogância, vem de soberba, porque fazem isso contra aquilo que eles não conhecem, coisas que não sabem, e tem coisas que não nos cabe e que deve ser entregue na mão de Deus. Há coisas que dependem de Deus. É o caso aí de Miguel quanto a Satanás, quando ele diz: o Senhor te repreenda. Está nas mãos do Senhor, de fato já está condenado Satanás. E Miguel então trata dessa maneira. Ou seja, os santos devem usar as armas da humildade, da sobriedade. O santo não pode ser conduzido por instinto natural, pela carnalidade, por difamação, por insubordinação. Não, isso não pode, irmão, ser tolerado entre os santos. Difamação de autoridades, então, é uma atitude carnal, segundo temos aqui na Bíblia, e segundo argumenta Judas aqui em sua carta. A igreja deve batalhar pela fé que nos foi entregue, confiando no Senhor, no seu sustento, na sua preservação, mesmo que vai haver a presença desses infiltrados no nosso meio, vai ter a presença de impiedade, desse tipo de carnalidade, difamação, perseguição, e a igreja então deve confiar em Cristo, estar protegida, guardada, preservada por Cristo, deve batalhar usando as armas da luz espirituais, independente do perigo, da difamação, do desejo dos falsos mestres em destruir a igreja não será destruída, ela é preservada pelo Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, nós temos no verso 11 3 exemplos de apostasia, e um ai também. Judas diz ai deles, um ai que ecoa o ai dos profetas contra os falsos profetas no Antigo Testamento. Diz ai deles porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Então, Judas cita 3 nomes que representam o caminho da destruição: Caim, Balaão e Coré.
O diagnóstico, então, também aqui através destes três, lembra Caim? Adorou a Deus, mas de fato o seu culto não foi aceito, não foi conforme à vontade de Deus, nem com a atitude de coração, de um coração crente para com Deus. Ou seja, perverteu o culto, um culto que não foi aceito pelo Senhor, e depois, ao não ser aceito, se voltou contra o seu irmão, porque a sua religião, o seu culto, não era o culto instruído por Deus, não se submeteu a Deus, e depois perseguiu o seu irmão fiel, o seu irmão Abel. Então, Caim é um exemplo de um falso religioso, de uma religião natural, de um ímpio no contexto da aliança. E então nós temos também, irmãos, o exemplo de Balaão, que é o exemplo de um ministério movido de cobiça, usar as coisas espirituais para o lucro. Balaão, então, é usado como exemplo de cobiça, de desejo de ganhar dinheiro através desse serviço a Deus, que é algo que os falsos mestres faziam também. Então Judas usa Balaão como alguém movido meramente pela recompensa, e que alguém comprado, então, tendente a normalizar a libertinagem. Temos o caso também de Coré, que é um caso de rebelião contra a autoridade. Coré, então, ou Corá, de fato é um exemplo de rebelião, de insubmissão à ordem de Deus. Irmãos, esse tipo de infiltração, então, não é novidade em época nenhuma. Há um certo padrão que se repete. Judas está apontando para isso, da história da redenção, lá no período apostólico também. E então não é impossível para nós, a partir da Escritura, perceber e discernir a presença destes falsos mestres, e há de fato uma palavra de julgamento, de juízo, de maldição do Senhor sobre esses falsos mestres. Meus irmãos, de fato, nenhum desses problemas, de fato, é novo, é novidade na igreja. De fato, sempre há os representantes destes, em todos os tempos, no nosso tempo também não é diferente. Nós precisamos apenas ir à Escritura, observar o que a Escritura diz, olhar para o nosso tempo, para o que acontece ao redor, e iremos perceber facilmente, então, a presença destes no nosso meio, no meio cristão em geral. E então Judas, ele nos diz que Deus é contra estes. Eles estão debaixo do juízo de Deus, da maldição de Deus. E de fato, quando Judas pronuncia um ai, como um ministro de Deus, de fato, irmãos, ele nos ensina de que esses erros, isso é algo visível. A igreja tem como tratar com essas questões. Há algo visível, é o que vimos aqui no sermão. Há diferenças perceptíveis entre esse estilo de vida dos falsos mestres e um crente. Então, no caso de Caim, vimos um culto sem coração, um culto não bíblico, um culto que não era conforme Deus. O caso de Balaão, a cobiça, Coré, insubmissão. Então, é algo muito visível, algo que pode ser observado e que a igreja, então, ao observar isso, deve estar vigilante contra esses perigos. A mercantilização da fé, libertinagem, usar a graça como justificativa para uma vida ímpia. E nós, então, sabemos pela Escritura, Cristo está contra estas coisas. Cristo está contra o exemplo de Caim. Há um culto bíblico, um culto de Deus. Há uma fé necessária para um culto fiel, um coração regenerado e uma submissão aos termos de Deus. E Caim, de fato, é um exemplo de alguém que rejeitou isso. Também Cristo está contra Balaão. Todo tipo de ministério baseado no lucro, na cobiça, mercantilizar a fé, Cristo está contra isso. Cristo está contra o exemplo de Corá, rebelião, facção e divisão. Então, nós, irmãos, precisamos estar atentos. A igreja, então, ela
pode e deve estar atenta, batalhando por essa fé, ser uma igreja saudável. E, de fato, então, a igreja, para isso, ela precisa diagnosticar essas coisas e aplicar, então, aos nossos dias e, com a graça de Deus, permanecer firme e buscar a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, que o Senhor nos ajude, então, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê discernimento e ser uma igreja atenta, vigilante e também batalhar por essa fé que o Senhor tem nos dado, uma fé que produz piedade e uma vida santa. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé para a oração? Vamos orar nesse momento? Senhor, nós te adoramos nesse dia do Senhor, diante da tua presença, como igreja do Senhor, nestes dias que o Senhor nos deu viver, nesta terra que o Senhor nos deu habitar. Ó Deus, o Senhor conhece os tempos em que vivemos, esta geração, também esses perigos, ó Deus, que ameaçam a tua igreja em todas as épocas, não é diferente em nossos dias. Nos dá sabedoria, ó Deus, nos dá graça também, saber que estamos seguros, protegidos no Senhor, enquanto permanecemos firmes, rejeitamos, ó Deus, todas estas coisas que o Senhor nos instrui a rejeitar. Fortalece, ó Deus, a tua causa, nos guarda, nos protege, nos ajuda a vencer, ó Deus, a andarmos vigilantes, sermos fiéis ao Senhor. Abençoa essa semana, ó Deus, dá-nos uma boa semana. Abençoa, ó Deus, nossas atividades da semana. Fala conosco pela tua palavra todos os dias, na leitura, na adoração doméstica. Também, ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa esta igreja local. Venha o teu reino, ó Deus, aqui em Braga, aqui em Portugal. Que a tua igreja seja fortalecida, ó Deus, que os erros sejam combatidos, que os falsos mestres, falsos irmãos, ó Deus, sejam refreados, que o Senhor fortaleça, edifique os teus santos, os teus fiéis, e nos dá, ó Deus, usar as armas da luz, as armas da justiça, e rejeitar e expor, ó Deus, tudo aquilo que é estratégia, ó Deus, das trevas e do mal. Assim, nos ajuda a cumprir tudo que o Senhor tem nos dado, a vocação que temos como igreja. Dá-nos a tua bênção, nos leva em paz, é o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.